O Segredo para a Saúde, do livro O Segredo, de Rhonda Byrne. Bob Proctor. A doença não sobrevive num corpo que está em um estado emocional saudável. Seu corpo elimina milhões de células por segundo e também cria milhões de novas células ao mesmo tempo. Se você tiver uma doença, se concentrar nela e falar com as pessoas sobre ela, estará criando mais células doentes. Imagine-se vivendo em um corpo perfeitamente saudável. Deixe que o médico procure a doença. Uma das coisas que as pessoas costumam fazer quando doentes é falar sobre a doença o tempo todo. É porque estão pensando nela o tempo todo. Portanto, estão apenas verbalizando seus pensamentos. Se não estiver se sentindo muito bem, não fale sobre isso, a não ser que queira se sentir pior. Saiba que seu pensamento foi o responsável pelo que está acontecendo e repita com frequência: eu me sinto ótimo, estou bem demais. E realmente sinta isso. Se não estiver muito bem e alguém perguntar o que está sentindo, apenas seja grato à pessoa por lembrá-lo de pensar em se sentir bem. Fale apenas palavras positivas. Você não pode pegar nenhuma doença a não ser que pense que pode. E pensar que pode é fazer um convite com o seu pensamento. Você também estará convidando a doença se ficar escutando as pessoas falarem sobre suas doenças. Quando você as escuta, dedica todos os seus pensamentos e toda a sua concentração à doença. E quando dedica todos os seus pensamentos a algo, está pedindo isso. E certamente não os está ajudando. Está acrescentando energia à doença delas. Se quiser realmente ajudar a pessoa, mude o rumo da conversa para coisas boas, se puder, ou cuide da sua vida. Ao partir, dedique seus pensamentos e sentimentos poderosos vendo aquela pessoa bem e deixe a vida seguir. Dr. John Demartini. Nós conhecemos o efeito placebo na cura. Um placebo é igual que supostamente não tem impacto ou efeito no corpo, como um comprimido de açúcar. Você diz ao paciente que ele é eficaz. E o que acontece é que, em alguns casos, o placebo tem o mesmo efeito, quando não um efeito maior que o medicamento supostamente concebido para produzir esse efeito. Eles descobriram que a mente humana é o principal fator nas artes da cura, algumas vezes mais importante que o medicamento. Tomando consciência da magnitude do segredo, você começará a ver mais claramente a verdade por trás de certos acontecimentos na humanidade, até mesmo na área da saúde. O efeito placebo é um fenômeno poderoso. Quando os pacientes pensam e verdadeiramente acreditam que o comprimido cura, eles recebem aquilo em que acreditam e são curados. Se alguém está doente, em vez de recorrer à medicina, tem a alternativa de tentar descobrir o que em sua mente está, criando a doença. Mas no caso de um quadro agudo, que pode levar à morte, obviamente a medicina é a opção mais sábia, uma vez que ela também investiga a mente. Você não pretende negar a medicina. Toda forma de cura tem seu espaço. A cura pela mente pode funcionar em harmonia com a medicina. Quando há dor, a medicina pode ajudar a acabar com ela, o que permite que a pessoa se concentre com grande força na saúde. Pensar na saúde perfeita é algo que qualquer um pode fazer individualmente, não importa o que esteja acontecendo ao redor. Nossa psicologia cria a doença para nos sinalizar que temos uma perspectiva desequilibrada, ou que não estamos sendo amorosos e gratos. Assim, os sinais e os sintomas do corpo não são algo terrível. O Dr. Demartini afirma que o amor e a gratidão irão dissolver a negatividade em nossas vidas, não importa que forma tenham assumido. O amor e a gratidão podem abrir mares,
mover montanhas e produzir milagres. E o amor e a gratidão podem dissolver qualquer doença. Acredito e sei que nada é incurável. Em algum ponto do tempo, cada doença chamada incurável foi curada. Em minha cabeça e no mundo que eu crio, incurável não existe. Nesse mundo, há muito espaço para você. Portanto, venha se reunir a mim e a todos que estão aqui. É um mundo onde milagres são ocorrências rotineiras. É um mundo transbordante de total abundância, no qual todas as coisas boas existem agora, dentro de você. Parece o céu, não é? E é. Você pode mudar sua vida e se curar. Dr. John Ajalin, físico quântico e especialista em políticas públicas. Nosso corpo, na verdade, é produto de nossos pensamentos. Estamos começando a compreender na ciência médica o grau em que a natureza dos pensamentos e emoções realmente determina a substância física, a estrutura e a função de nossos corpos. Na verdade, partes de nosso corpo são literalmente substituídas todos os dias. Outras partes demoram alguns meses, outras 2 anos. Mas em alguns anos nós teremos um novo corpo físico. Se, como a ciência provou, todo o nosso corpo é substituído em um período de alguns anos, com a degeneração ou a doença pode permanecer em nosso corpo anos a fio, elas só podem ser mantidas lá pelo pensamento, pela observação da doença e pela tentação dada à doença. Tem-se imperfeição. A doença não pode existir em um corpo com pensamentos harmoniosos. Saiba que o que existe é apenas perfeição e, ao observar a perfeição, invoque-a para você. Pensamentos imperfeitos são a causa de todos os males da humanidade, incluindo doença, pobreza e infelicidade. Quando temos pensamentos negativos, eliminamos nossa herança de direito. Declare e queira: eu tenho pensamentos perfeitos. Eu só vejo a perfeição. Eu sou a perfeição. Eu eliminei qualquer vestígio de rigidez e falta de agilidade do meu corpo. Eu me concentrei em ver meu corpo sendo tão flexível e perfeito quanto o de uma criança, e toda a rigidez e dores nas juntas desapareceram. Fiz isso literalmente da noite para o dia. Você sabe que as crenças sobre envelhecimento são apenas em nossas mentes. A ciência explica que temos um corpo inteiramente novo em pouco tempo. Envelhecimento é pensamento limitado. Portanto, elimine esses pensamentos de sua consciência e saiba que seu corpo tem apenas alguns meses de idade. Não importa quantos aniversários você marcou em sua mente. No seu próximo aniversário, faça um favor a si mesmo e festeje como se fosse o primeiro. Não cubra seu bolo com 60 velhinhas, a não ser que queira invocar a velhice. Infelizmente, a sociedade ocidental é obcecada com a idade, que, na verdade, não existe. Você pode pensar seu caminho para o estado de saúde perfeito, o corpo perfeito, o peso perfeito, a eterna juventude. Você pode fazer com que isso seja real, se pensar conscientemente na perfeição. Dr. Ben Johnson, médico, escritor e líder em energia curativa. Temos 1000 diferentes diagnósticos e doenças por aí. Todas elas não passam de elos. Tudo é resultado de uma coisa: estresse. Se você colocar pressão demais na corrente, se puser pressão demais no sistema, um dos elos se rompe. Todo o estresse começa com um pensamento negativo. Um pensamento que não é verificado, então outros surgem cada vez mais, até que o estresse se manifesta. O efeito é estresse, mas a causa é o pensamento negativo. E tudo começa com um pequeno pensamento negativo. Não importa o que você pode ter gerado, você pode mudar isso, com um pequeno pensamento positivo e depois outro. Todos nós nascemos com um programa básico instalado.
Ele é chamado de autocura. Você tem um ferimento, ele desaparece sozinho. Você pega uma infecção bacteriana, o sistema imunológico assume, cuida daquela bactéria e a elimina. O sistema imunológico é feito para curar a si mesmo. Elimine o estresse psicológico do corpo, e o corpo faz o que foi projetado para fazer. Michael Bernard Beckwith. A pergunta que costuma ser feita é: quando uma pessoa desenvolve uma doença no templo do corpo ou alguma espécie de desconforto em sua vida, isso pode ser revertido pelo poder do pensamento, certo? E a resposta é: definitivamente sim. Eu vi rins regenerados, eu vi cânceres dissolvidos, eu vi a visão melhorar e retornar. Eu usava óculos de leitura há uns 3 anos quando descobri o segredo. Certa noite, quando estava acompanhando o conhecimento do segredo ao longo dos séculos, me flagrei procurando os óculos para ver o que estava lendo. E parei no meio do caminho. A consciência do que eu tinha feito me atingiu como um raio. Eu havia introjetado a mensagem da sociedade de que a visão diminuiu com a idade. E vi pessoas esticarem os braços para conseguir ler algo. Eu tinha dedicado meus pensamentos à redução da visão com a idade e tinha invocado isso para mim. Não tinha feito isso deliberadamente, mas eu tinha feito. Sabia que o que eu tinha feito existir com pensamentos eu podia mudar. Então, imediatamente, me imaginei vendo tão claramente quanto na época em que tinha 21 anos de idade. Eu me vi em restaurantes escuros, em aviões e ao computador, lendo claramente sem esforço. E repeti: eu posso ver claramente. Eu posso ver claramente. Eu tive a sensação de gratidão e excitação por ter uma visão clara. Em 3 dias, minha visão tinha retornado e eu já não uso óculos de leitura. Eu posso ver claramente. Quando contei ao Dr. Ben Johnson, um dos professores de The Secret, O Segredo, o que tinha feito, ele me disse: você sabe o que foi preciso acontecer com os seus olhos para você fazer isso em 3 dias? Eu respondi: não, e graças a Deus eu não sabia, porque não fiquei com essa ideia me enchendo a cabeça. Só entendi que podia fazê-lo, e rapidinho. Às vezes, quanto menos informação, melhor. O Dr. Johnson eliminou do próprio corpo uma doença incurável. Logo, a restauração da minha visão me pareceu quase insignificante, se comparada à miraculosa história dele. De fato, eu esperava que minha visão se recuperasse da noite para o dia. Portanto, em minha opinião, 3 dias não foram um milagre. Lembre-se, o universo não existem o tempo e o tamanho. É tão fácil curar uma espinha quanto uma doença. O processo é idêntico. A diferença está em nossas mentes. Portanto, se você traiu alguma doença, reduza-a em sua mente ao tamanho de uma espinha. Abandone todos os pensamentos negativos e depois se concentre na perfeição da saúde. Lisa Nichols. O universo é uma obra-prima de abundância. Quando você se abre para sentir a abundância do universo, experimenta maravilha, contentamento, prazer e todas as grandes coisas que o universo tem para você. Saúde, prosperidade e harmonia. Mas quando você se fecha com pensamentos negativos, sente desconforto, sente as dores, sente o sofrimento e sente como se cada dia fosse algo doloroso. Digamos que haja 2 pessoas, ambas sofrendo de algo, mas uma delas escolhe se concentrar na satisfação. Uma escolhe viver de possibilidade e esperança, se concentrando em todas as razões pelas quais ser feliz e grata. E a segunda pessoa, o diagnóstico é o mesmo, mas a segunda escolhe se concentrar na doença, na dor, no como sou infeliz. Kate Goodman, uma história pessoal. O riso é o melhor remédio. Eu recebi o diagnóstico de câncer de mama e realmente acreditava de todo o coração, com fé absoluta, que já estava curada. Todos os dias eu dizia: obrigado pela minha cura. Sempre, obrigado por minha cura. E eu acreditava de todo o coração que estava curada.
e me via como se o câncer nunca estivesse estado em meu corpo. Uma das coisas que fazia para me curar era ver comédias. Tudo o que fazíamos era rir sem parar. Nós não podíamos colocar mais estresse na minha vida, pois sabíamos que o estresse é uma das piores coisas que você pode ter quando está tentando se curar. Do momento em que recebi o diagnóstico até o momento em que fui curada, passaram-se aproximadamente 3 meses, e isso sem qualquer radioterapia ou quimioterapia. Essa história bonita e inspiradora de Katy Goodman demonstra 3 grandiosos poderes em ação: o poder da gratidão para curar, o poder da fé para receber e o poder do riso e do prazer para dissolver a doença em nossos corpos. Katy teve a ideia de incluir o riso como parte de sua cura após ouvir a história de Norman Cousins. Norman recebeu o diagnóstico de uma doença incurável. Os médicos disseram que ele tinha poucos meses de vida. Norman decidiu se curar. Durante 3 meses, tudo o que ele fez foi assistir a comédias e rir sem parar. A doença deixou seu corpo naqueles 3 meses e os médicos disseram que sua recuperação era um milagre. Rindo, Norman eliminou toda a negatividade e eliminou a doença. O riso realmente é o melhor remédio. Morris Goodman, escritor e conferencista internacional. Minha história começa em 10 de março de 1981. Esse dia, que jamais esquecerei, realmente mudou minha vida toda. O avião que eu pilotava caiu e eu fui parar no hospital, completamente paralisado. Minha medula óssea tinha sido esmagada. Fraturei a primeira e a segunda vértebras cervicais. Meu reflexo de deglutição desapareceu e eu não conseguia comer nem beber. Meu diafragma estava destruído. Eu não conseguia comer nem beber. Meu diafragma estava destruído, eu não conseguia respirar. Só conseguia piscar. Os médicos, naturalmente, disseram que eu iria ser um vegetal pelo resto da vida. O máximo que conseguiria seria piscar. Essa era a imagem que eles tinham de mim. Mas o que eles pensavam não importava. O importante era o que eu pensava. Vi-me voltando a ser uma pessoa normal, que saía do hospital andando. O único elemento de que dispunha para trabalhar no hospital era minha mente, e desde que você tenha sua mente, pode restaurar as coisas. Fiquei atrelado a um respirador e disseram que eu jamais voltaria a respirar sozinho, com o diafragma destruído. Mas uma vozinha ficava me dizendo: respire fundo, e finalmente me retiraram do respirador. Não conseguiram encontrar explicação. Eu não podia permitir que coisa alguma me entrasse na mente e me distraísse de meu objetivo ou minha visão. Eu tinha estabelecido por meta sair andando do hospital no Natal. E foi o que fiz. Saí andando do hospital com minhas próprias pernas. Disseram que era impossível fazê-lo. Eis um dia que jamais esquecerei. Para quem neste momento estiver sentado em algum lugar, sentindo dor, se eu puder resumir minha vida e resumir para alguém o que ele pode fazer na vida, eu o descreveria em poucas palavras. O homem se torna aquilo que ele pensa. Morris Goodman é conhecido como o Homem Milagre. Sua história foi escolhida para o The Secret, O Segredo, porque demonstra o poder imensurável e o potencial ilimitado da mente humana. Morris conhecia o poder dentro de si para realizar aquilo em que escolheu pensar. Tudo é possível. A história de Morris Goodman vem inspirando milhares de pessoas a pensar, imaginar e sentir o caminho de volta à saúde. Ele transformou o maior desafio de sua vida na maior dádiva. Depois que foi lançado o filme The Secret, O Segredo, fomos inundados de histórias miraculosas sobre doenças de todo tipo se dissolvendo do corpo das pessoas depois de terem assistido ao filme. Tudo é possível quando se acredita. Na questão da saúde, eu gostaria de deixar para você essas palavras esclarecedoras do Dr. Ben Johnson. Agora estamos entrando na era da medicina energética. No universo, tudo tem uma frequência e você só precisa mudá-la ou criar uma frequência oposta. É muito fácil mudar tudo no mundo, sejam doenças ou questões emocionais, ou quaisquer outras. Isso é sensacional. É a coisa mais importante que já nos aconteceu.
Resumos do segredo. O efeito placebo é um exemplo da lei da atração em ação. Quando um paciente acredita de fato que o comprimido é uma cura, recebe aquilo em que acredita e acaba curado. A concentração na saúde perfeita é algo que podemos fazer dentro de nós, a despeito do que possa estar acontecendo no exterior. O riso atrai a alegria, elimina a negatividade e leva às curas milagrosas. A doença é retida no corpo pelo pensamento, pela observação da doença e pela atenção dada a ela. Se você está se sentindo indisposto, não fale nisso, exceto se quiser intensificar o mal-estar. Se ouvir as pessoas falarem sobre suas doenças, irá acrescentar energia a estas. Em vez disso, mude a conversa para coisas boas e dedique pensamentos poderosos à visão daquelas mesmas pessoas com saúde. As crenças sobre envelhecimento estão todas em nossa mente. Portanto, afaste estes pensamentos de sua consciência. Concentre-se na saúde e na eterna juventude. Não dê ouvidos às mensagens da sociedade sobre doenças e envelhecimento. As mensagens negativas não servem para você. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Se você gostou, ative o sininho de notificações para receber novos vídeos aqui. Que Deus abençoe tua vida grandemente, você e toda a tua família.